Antes de começar, eu queria falar que pode ter ficado meio estranho o vídeo, então não estranhe de tipo ter ficado estranho o áudio, mas beleza, era só esse o recado e valeu, já vai começar o áudio, tchau. Bom, como vocês sabem, todos nós somos obrigados pelo professor Johnny a fazer um resumo sobre o livro A Cidade Perdida. Então, como vocês podem ver claramente, eu fiquei com o prólogo, que por sinal é extremamente chato. Tudo começa quando alguns homens estavam no castelo de Wewelsburg, que é um castelo lá que fica na Westfália, que é uma região da Alemanha. Aí, esses homens aí que aparecem na história, eles eram nazistas da sociedade ultra secreta Ahnenerbe, que tinha militares e outras coisas do tipo. Depois disso, esse livro maravilhoso nos apresenta o Heinrich Himmler, que era da SS, ou para os que não são tão informados como eu, que sou extremamente inteligente, a tropa de proteção do povo nazista. O Himmler era um homem bem chato e sigiloso. Tinha um bigodinho fininho e também tinha um óculos redondo, parecido com o meu bumbo, aquele instrumento lá. O Himmler estava lá no castelo só para abrir a reunião que ia ter lá, porque de resto ele não fez nada. Quem foi que fez tudo foi o Muller, que era um outro homem que apareceu. E daí ele só disse que ele falou a reunião inteira sobre o sagrado e raríssimo martelo de Thor. Uá! Ha, 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 ha. Aqui era uma risada de emoção, sabe? Aí o Muller explicava que era um negócio, tipo assim, muito bonito, bem formoso, que era feito uma pedra preciosa que só tinha nele e tudo mais. E ainda por cima, ele afirmava que o nazismo ele tinha ancestrado dos asiáticos, ou sei lá o que, do povo do Tibete e tudo mais. Esse Muller, ele dizia que tudo indicava que o martelo estava em uma região do Brasil, muito evoluída e povoada, chamada Amazonas, bem na região das matas. Ele dizia que estudou e traduziu tudo o que era possível, e todos eles tinham que ir rápido, pois os ingleses também queriam esse martelo muito rápido. Agora nós chegamos na parte do famoso Homem da Cicatriz, que ganhou ele uma luta de sabres, e é famoso só porque tem a cicatriz mesmo e tem umas insígnias interessantes. O Himmler tinha chamado ele para concluir uma missão. Ele tinha que ir no Amazonas, um lugar bem evoluído, como nós já sabemos, e achar o Major Cordson. E como eu sou meio sonso, eu esqueci de falar no primeiro capítulo quem ele era. Ele era um cara que queria o machado também e que ele tinha sido morto lá, tipo, pelo povo no Amazonas. E daí o Himmler acha que ele não morreu, entendeu? Que os ingleses só estavam ocultando as coisas porque o machado era muito secreto. Aí o cara da cicatriz ficou meio preocupado quando ele descobriu que ele tinha que ir lá no Amazonas. Porque o burro já tinha ido lá e fez as coisas tudo errado. E ele fracassou na missão, entendeu? Aí, como ele não tinha entendido praticamente nada do que o Himmler falou, o Himmler chamou o Muller, que nós já conhecemos também, para explicar para ele o que era o machado. Aí o Muller todo empolgado, falou que os povos arianos que tinham feito com forças cósmicas esse machado, decoraram muito bem o machado e tudo mais. O cara da cicatriz, ele tava cada vez mais suspeitando das coisas, porque obviamente nada faz sentido nessa história, coisa cósmica e tudo mais, era tudo muito absurdo. Ele não acreditou em nada, mas como ele tem que obedecer a tudo esse povo aí, o Hitler, ele tinha que fazer sem reclamar, então não tinha opção para ele. Aí depois que o visitante foi embora, parecia que o Mulder tinha fumado muita maconha, sabe? Porque, tipo assim, ele foi na janela, aí era primavera lá onde ele tava, tinha muitas flores, assim, ele falando, flores muito bonitas. Aí nisso ele conseguiu sentir o cheiro da Amazônia, com aquelas matas muito verdes da Amazônia e tudo mais. Aí depois desses pequenos delírios nos pensamentos dele, ele tinha certeza que aquela missão tinha uma razão. Então apagou o seu charuto, vulgo cigarro de rico, e foi até a saída e encontrou um soldado lá e deu um tchauzinho. Capítulo 5. Livros. Um jovem chamado Edu estava na biblioteca central do Rio de Janeiro, quando percebeu que era quase 4 da tarde. Então ele pega uma caralhada de livros e vai até a balconista,
que é míope e tem um óculos maior que fundo de garrafa Dolly. Então, nosso bravo protagonista vai caminhando a Avenida Rio Branco. O logo mesmo começa a refletir sobre a vida, os seres e os universos e como era bom o inglês. Tão bom que dava aulas para ganhar renda extra. Aí ele lembra quando estava em Manaus e conheceu o Sr. Walker quando ainda era adolescente. Foi a partir daí que ele realmente começou a aprender inglês. Tinha perdido um amigo numa missão no coração da Amazônia para impedir o espião nazista de explorar a mina de diamantes. Uau! No último instante, Walker entregou um saquinho de diamantes. Isso ajudaria Edu com os problemas financeiros que ele e sua família enfrentavam. A vida era injusta, porém só dependia dele para ser construída. Bum, bum. O capitão Tenente Soares olha para o trânsito congestionado e lembra da conversa que teve com o almirante do Grupo Alfa. O capitão foi designado para uma missão a fim de regressar à Amazônia, explorar a área e encontrar uma cidade perdida. As pessoas não acreditam muito na existência dessa cidade, porém continuam à procura por saberem dos interesses das potenciações estrangeiras. As instruções teriam sido colocadas em uma pasta preta. O chamado do motorista tirou-o de seus pensamentos. Soares deixou o carro e teve a ideia de caminhar pela praia. Estava animado com a ideia de viajar para a Amazônia. O mesmo tinha vivido diversas aventuras lá. Uma delas foi com Walker, Edu e Cláudia em uma mina de diamantes. Porém, logo foi tomado pela tristeza ao lembrar de Walker, que morreu na mina. Ao continuar a andar, viu seu amigo, que não viu há bom tempo, Belazário. Os dois andaram uma parte do caminho lado a lado, conversando sobre diversas coisas, desde Brasil, nazismo, regime, etc. Assim, no fim da caminhada, cada um foi para uma direção. Sentaram na cafeteria de Colombo, Edu lia um livro, Vidas Secas. Logo pensou no seu ex-professor, o Sr. Demosthenes, que era todo não me toque, não me rele. Colocava 1000 adjetivos em cada palavra, sempre todo pimpom. Logo percebeu o atraso de sua melhor amiga, Cláudia, que sempre teve a mania de se atrasar, diferente dele, que chegou a ser chacota por não se atrasar. Então, lembrou o trabalho de Cláudia. Ela trabalhava em um jornal como repórter, porém seu chefe achava que o cargo que ela ocupava poderia somente ser exercido por homens. Odiava ter que ir no casamento de gente famosa e melosa e ter que se arrumar toda para ficar tirando foto. Ele lembra que para provar o seu valor, Cláudia viu um incêndio, tirou fotos e logo foi datilografar. Nossa Senhora. Entretanto, seu chefe falou que aquilo não era para ela, então ela teve que fazer uma reportagem sobre cabelos. Então Edu quase não reconheceu Cláudia, estava toda chavosona. Quando entrou na confeitaria, eles se abraçaram e começaram a conversar. Cláudia fala que seu chefe foi demitido e foi substituído por uma ótima pessoa que tinha uma proposta de reportagem na Amazônia sobre uma cidade perdida. Edu não gostou muito da ideia no começo, mas depois de uma conversa começou a mudar de opinião.